Certo, a questão 2 trouxe um pequeno poema aí do Carlos Drummond de Andrade, intitulado Cidade Grande. O poema é o seguinte: que beleza Montes Claros, como cresceu Montes Claros, quanta indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas por enquanto e mais promete. Aqui ele queria para vocês destacarem qual foi o recurso que a poesia usou para dar destaque ao texto, né? O que a gente pode perceber aqui é que há uma ironia. Por que há uma ironia? Porque a ironia é o ato de afirmar o contrário do que se pensa, geralmente usando um tom depreciativo ou sarcástico. Como ele colocou aqui, é dizer o contrário do que se pensa com a intenção de criticar. Observem aqui que ele falou, ele vai falando bem, né, da cidade de Montes Claros. Observem que o próprio título já é um pouco irônico, né, porque ele diz aqui que essa cidade é uma cidade grande, mas com certeza ele está fazendo aqui, ao decorrer da leitura, a gente pode perceber que isso aqui é uma crítica. Ele fala: que beleza Montes Claros, como cresceu Montes Claros, quanta indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio. E aí ele vai trazer aqui um aspecto bem negativo para uma grande cidade, para um grande centro urbano que seriam favelas. Por isso aí que a alternativa mais correta, à luz da interpretação textual, seria a ironia. Bem, a terceira questão trouxe também alguns versos que falavam o seguinte: bomba atômica que a terra, pomba atônita da paz, pomba tonta, bomba atômica. E aí ele queria que vocês marcassem a alternativa que mostrava a repetição de certos elementos fônicos nesse recurso de estilo, ou seja, nessa figura de linguagem. Quando a questão falar em recurso estilístico ou recurso de estilo, ela está se referindo a figuras de linguagem. E aí eu quero que vocês observem o seguinte: aqui eu vou ter a chamada aliteração, porque aqui eu vou ter a repetição, a nasalização, na verdade, das vogais pela consoante, M, pelo N também, Então, essa nasalização aí de bomba atômica, pomba tônita, tonta, pomba, bomba atômica, isso é um recurso de estilo, é uma figura de linguagem chamada aliteração. Essa repetição ordenada de sons consonantais, ela é uma aliteração. É o mesmo que dizer: o vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, em que o V e o R e o F se aliteram. Então, quem marcou a alternativa que tinha aliteração como resposta acertou. Ok, na questão 4, ele queria que nós identificássemos a frase em que a função da linguagem predominante é a função referencial. Lembrem que a função referencial, ela tem ênfase no referente, né? Geralmente a função referencial ela é muito explorada por notícias de jornal, por reportagens, por textos científicos, porque ela utiliza uma linguagem mais objetiva. Os verbos geralmente são a terceira pessoa, que não se referem ao emissor, não se referem a emoções, né? Nem ao emissor, nem ao receptor. Ela é uma função mais objetiva, mais indireta, com foco no referente. Então aqui, quem marcou a letra que dizia: existem 3 acentos gráficos na língua portuguesa, essa expressão, essa sentença, essa frase, esse período, ele tem ênfase no referente. Essa função aqui é referencial. Observem a letra A: siga o meu exemplo. O foco aqui é no emissor. Essa função seria emotiva.
Estou muito animada com o meu novo emprego. Observem aqui os verbos na primeira pessoa, ó. Tanto os verbos quanto os pronomes. Sim, sei, estou ouvindo. Todas as outras letras, a função é emotiva porque o foco é no emissor e não no referente. Por isso que a alternativa correta era essa. Existem 3 acentos gráficos na língua portuguesa. A questão 5 era bem simples também de ser respondida. Qual a função da linguagem presente na frase "ligue agora, não perca esta oportunidade"? Vejam aí, função expressiva, função metalinguística, função apelativa ou função fática. Função expressiva não existe nessa nomenclatura entre as funções da linguagem. Temos função emotiva, função apelativa ou conativa, função metalinguística, função referencial, função fática e função poética. Cada uma dessas funções, como vocês sabem, elas dizem respeito a um elemento da comunicação do linguista Roman Jakobson. Vocês não se esqueçam disso. A função metalinguística, ela tem foco no código, né? O código é o idioma, o código é aquilo que os falantes usam para se comunicarem de forma sistematizada. A língua portuguesa, a língua inglesa, o código Morse, a língua brasileira de sinais, o método Braille, né, para os cegos, todos são códigos. A função apelativa, ela tem foco no receptor. É por isso aqui que a letra correta nessa prova aqui, a letra C, porque aqui, ó, ligue você agora, não perca você esta oportunidade. O foco aqui eu estou direcionando para o meu interlocutor, para o meu emissor. A função fática, ela é aquela que diz respeito ao teste do canal de comunicação. Geralmente, quando vocês observarem textos que possuam diálogos, vocês vão estar diante da função fática, porque é a função que testa o canal de comunicação entre emissor e receptor. A alternativa correta dessa questão, função apelativa. A questão 6, muito parecida com a questão anterior, né? Aquela questão da bomba atômica. E aqui ele queria que vocês marcassem a alternativa que falava, né, sobre a questão da repetição de determinados elementos fônicos. Nós já sabemos aqui que dentre essas alternativas, apenas a aliteração diz respeito a essa questão da repetição dos elementos fônicos. Eu tenho ainda a assonância, só que a assonância, né, como vocês sabem, é a repetição de sons vocálicos. É a assonância. Eu tenho ainda a onomatopeia, né, que eu vou ter lá aquelas POC, TUM, SOC, POU. POC eu não sei o que seria, eu queria falar na verdade POU, mas deve ter alguma onomatopeia que reproduza esse som POC. Mas blend, ding, dong, isso daí são sons onomatopeicos. Então vocês já sabem, né? Eu trabalhei isso com vocês, está no caderno de vocês, podem verificar depois. Dentro dessas 5 alternativas aqui, dá para vocês excluírem todas as outras e ficar apenas com a literação que diz respeito aí à repetição de sons consonantais. 7ª questão da Universidade Mackenzie, também uma questão super fácil de responder, é só vocês estarem atentos, né, ao que dizia ali, ao que estava escrito na poesia, que daria para vocês matarem aí a alternativa correta. Nos versos abaixo, uma figura se ergue graças ao conflito de 2 visões antagônicas. Antagonismo é o mesmo que oposição, né? Quem é antagonista, é só vocês lembrarem das histórias
dos contos de fadas, narrativas de forma geral, que eu tenho o protagonista, que é o mocinho, geralmente ao lado do bem, e eu tenho o antagonista, né, que é geralmente o lado do mal. Então, quem é antagonista é quem se opõe a uma pessoa. E aqui ele queria que vocês marcassem as visões antagônicas que estavam nesses versos. Observem aí, eu tenho assim: saiu do hotel com 4 olhos, 2 do presente, 2 do presente, 2 do passado. Observem aí que presente e passado são visões antagônicas. Qual é a figura que trata sobre essa questão de antagonismo? Que figura é essa? Eu chamo ela de antítese. Muito bem. A antítese, como vocês sabem, ela emprega palavras ou expressões de significação oposta. No caso aqui eu tenho presente e passado. Aqui eu excluo metonímia, eu excluo catacrese, hipérbole, pérbato. A metonímia, ela emprega uma palavra por outra com o objetivo desse emprego ter uma certa interdependência de sentido. Ela tem vários tipos de ocorrência. A catacrese é um tipo de metáfora que ela usa a assimilação, né? Ela usa a semelhança para fazer, na verdade, essa analogia, tipo, ninguém coça as costas da cadeira, né? Como aquele encosto lembra as costas da cadeira, é um tipo de figura de linguagem chamado de catacrese. A hipérbole, vocês sabem que é a figura do exagero, e o hipérbato é uma inversão sintática, né? O hipérbato é uma figura de sintaxe porque eu uso ele quando eu inverto a ordem normal dos termos da oração. Então aqui o correto seria, com certeza, aí a letra A. Bem, a questão 8 dizia o seguinte: responda a questão com base na tirinha abaixo. O humor da tirinha foi conferido sobretudo pela... eu vou primeiro ler a tirinha e aí, como teve aqui um erro de configuração, depois eu leio o enunciado. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Observem agora, o humor da tirinha foi conferido sobretudo pela não compreensão por parte da personagem Chico Bento, da figura de linguagem utilizada por seu interlocutor, que no caso é o primo dele. E aí, a essa referida figura de linguagem dá-se o nome de... Aqui no caso, observem, o primo do Chico Bento declarou o seguinte: meu pai tem 800 cabeças de gado. Quando ele falou isso aqui, ele não quis dizer que o pai dele só tem, no caso aí, vou desenhar aqui, não sei se é bem isso. Ele não quis dizer aí que o pai dele só tem 800 cabeças de gado, né? Ficou horrível, mas tudo bem. O que eu quero dizer, o que ele quis dizer, na verdade, é que ele tem 800 animais. Isso aqui é um tipo de metonímia, né? Aqui ele fez a troca, ele usou uma parte, a troca da parte em vez de usar o todo. Ele quis dizer, na verdade, que o pai dele tem 800 animais que podem procriar para outros mais, né? E o Chico Bento, na verdade, entendeu como se ele estivesse falando apenas da parte desse gado. É por isso aí, né, que estamos diante de uma metonímia. Essa seria aí a alternativa a ser marcada. Na questão 9, que é uma questão da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ele colocou aí um texto para vocês, do Marques, né? Escrever é preciso. Está aqui a referência do texto. E aí o enunciado da questão era o seguinte: observe a seguinte afirmação feita pelo autor: em nossa civilização apressada, o bom dia, o boa tarde já não funcionam para engatar conversa.
qualquer assunto servindo, fala-se do tempo ou de futebol. Ela faz referência à função da linguagem cuja meta é quebrar o gelo. Indique a alternativa que explicita essa função. Qual é a função da linguagem que tenta fazer a quebra do gelo numa situação de comunicação? O que é quebrar o gelo? Quando é que alguém quebra o gelo numa situação de comunicação? Quebrar o gelo seria de forma literal, aí no caso eu pegar uma espécie de machado e aí tá quebrando o gelo, seria isso, né? Desenhar aqui o cubo de gelo, claro que não seria isso, né, gente? E esse desenho também ficou horrível, desprezem os desenhos. Mas a quebra do gelo numa situação de comunicação é quando eu estou numa conversa, estou conversando com alguém, né? E aí essa pessoa não é muito de conversar, há uma certa timidez, e eu também, por ser um pouco tímido, quando as duas pessoas são muito tímidas, a situação de comunicação não vai se processar, mas quando uma delas é tímida, a outra pode quebrar o gelo. E eu faço essa quebra de gelo testando o meu canal de comunicação. A função da linguagem que testa o canal comunicativo, vocês sabem, é a função que é a função fática. É ela que faz esse teste aí para ver se os interlocutores estão se comunicando de forma eficiente. Uma outra questão bem fácil da Federal do Sergipe, se eu não estou enganado, fala o seguinte: disparidades raciais. Ele vai colocar um texto aqui que vai falar sobre a questão do preconceito racial, né? Enfim, e aí ele quer saber o seguinte: considerando as funções que a linguagem pode desempenhar, reconhecemos que no texto acima predomina qual função? Qual é a função que predomina, gente? Quando eu falo de textos científicos, textos jornalísticos, textos objetivos. Claro que essa função é uma função referencial, né? O autor discorre acerca de um tema e expõe sobre ele considerações pertinentes. Função apelativa ou conativa, ela tem foco no meu receptor. Não existe a função expressiva, de acordo com essa teoria da comunicação do Roman Jakobson. A função fática é a função que testa o canal, e a função estética também não existe. O que existe é a função poética. Certo, pessoal? Então quero agradecer aí a atenção de vocês para esta videoaula. Fiquem tranquilos que as próximas videoaulas eu vou tentar melhorar um pouco a minha dicção, a minha voz, tentar criar uns efeitos para ver se vocês conseguem aí absorver melhor os conhecimentos. Agradeço muito a atenção de todos. Qualquer dúvida estou aí para tirar, né, com vocês em sala. Ok? Valeu, até mais.